Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o óleo da unção, né? O óleo derramado da unção. Amém? Então, hoje a gente vai quebrar algumas metáforas, vamos quebrar alguns sofismas e dogmas que aprendemos com o decorrer da nossa vida dentro das nossas igrejas. Primeiramente, eu quero te dizer que o óleo, ele não representa em nossas vidas um motivador para curas, para quebra de maldição, ou até mesmo para quebrar, né, encantamentos, macumbarias, magias negras, como o povo costuma usar, né? Pastor, eu usei o óleo ontem na minha casa, eu ganhei uma televisão, ungi a televisão para que para que eu não tenha olho grande e eu acabe perdendo minha televisão guie, se queime, etc. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiramente, você precisa ter autoridade e autorização de Deus para poder usar o óleo da unção. Primeiro ponto. Se alguém lhe entregou um óleo, um vidrinho de óleo, se você comprou em algum lugar, está errado. Amém? Você não tem autorização, autoridade para utilizar o óleo e muitas das vezes utilizar de uma forma errada. Segundo ponto, meu irmão, minha irmã, aprenda isso no dia de hoje. O óleo, ele servia para a consagração de reis, em primeiro lugar, a consagração de sacerdotes e a consagração da casa do Senhor, que era o utensílio da casa do Senhor, e a casa do Senhor, que era o tabernáculo, desculpe, e os utensílios da casa do Senhor. Esse óleo da unção, hoje, em nossas vidas, ele significa a unção do Espírito Santo que já foi derramada sobre você, sobre a minha cabeça, sobre a vossa cabeça. Deu para compreender? Então vem comigo, que a gente vai ler alguns textos bíblicos e nós vamos comprovar que muitas das vezes tudo isso era metáforas usadas por Deus para que Deus pudesse corrigir o povo dele, o povo de Israel, principalmente em curas, né? Existem pessoas que a pessoa está doente, a pessoa ela implanta, ela coloca sua fé no óleo, achando que aquele óleo, ao consagrar aquela pessoa, ela vai fazer algum tipo de efeito, né? Porque lá em Tiago, os presbíteros oravam as pessoas e as pessoas eram curadas devido à unção do óleo. E a gente vai entender muito bem tudo isso a partir de agora, o grande e o real significado desse óleo. Amém? Então vem comigo, Deus te abençoe e fique ligado. Então, pessoal, vamos lá. Se você tiver a sua Bíblia, se não tiver, depois você pesquisa, aí no vídeo vai estar mostrando cada texto que nós vamos falar nessa tarde. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 29, versículo 7, que então você pegará o óleo da unção e derramará sobre a cabeça dele. Amém? Assim você o ungirá e depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com as túnicas. Estamos falando aqui de uma consagração sacerdotal. Nada mais do que isso. Amém? Arão estava sendo preparado para ser consagrado e aí ele receberia, né, o famoso óleo, né, que escorreu pela barba de Arão, né, que desceu sobre a cabeça. Ali ele estava sendo preparado, ali estavam preparando para fazer a consagração de Arão. Amém? Tem alguns outros textos aqui que nós vamos falar também. Quer ver uma coisa? E entenda bem que esse óleo ele nunca foi feito para coisas. Então desapegue disso. Pare de pensar que você tem um objeto, que você tem um matrimônio, que você conquistou algo e você vai usar o óleo para consagrar. Você já é consagrado. O óleo
já foi derramado sobre a sua cabeça. Hoje é o Espírito Santo de Deus. Abandone esse sofismo, meu irmão, minha irmã. Abandone esses dogmas. Abandone essa mania, essa doença espiritual que foi criada no meio do povo, de que nós usamos óleo para todas as coisas, que o pastor tem que ir na sua casa para ungir a sua casa, para ungir o seu cachorro, porque o cachorrinho é muito bonito, para ungir a gaiola do seu passarinho, se é que você tem um passarinho em casa. Irmão, minha irmã, abandone tudo isso. Você entenda bem o que significa a unção do óleo, do azeite que é derramado sobre as coisas de Deus. Você quer ver uma outra coisa? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Ali o povo estava escolhendo um rei e Deus permitiu com que Samuel derramasse o azeite, derramasse o óleo da unção. Amém? O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Um outro versículo bíblico que nós podemos utilizar nessa tarde, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: o Senhor diz a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Conhecemos essa história. Sabemos que Saul esfria o coração, perde a essência, perde o amor, né? Perde o temor de Deus, desobedece a Deus. E aí Deus decide escolher um novo rei para governar Israel. Então Deus pega Samuel, envia à casa de Jessé e pede ali para que Jessé ungisse um dos seus filhos, que naturalmente seria o menor daquela casa, que era Davi, o jovem Davi, né? E diz assim, ó: enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. No versículo 13 diz assim, ó: Samuel pegou o chifre do azeite, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Olha a unção aí que foi derramada. Daquele dia, no momento que desceu o óleo da unção, Davi ficou cheio do Espírito Santo, meu irmão. Esse Espírito Santo é o óleo da unção nos dias de hoje em nossas vidas. Você não precisa do óleo, você não precisa do azeite, mas você precisa do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos lá. E o Espírito Santo se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramã. Amém? Então isso aqui é para a gente entender que o óleo foi derramado sobre um ungido que se tornaria sumo sacerdote e sacerdote da casa do Senhor. Segundo lugar, o óleo depois ele é derramado sobre dois reis, tanto Saul quanto a Davi. Então nós já vimos duas consagrações através do óleo, e em nenhum momento nós vimos consagrações de animais, de utensílios de casa, de coisas e de bens. E um outro detalhe, Êxodo capítulo 30, versículo 25, vamos falar dos utensílios da casa do Senhor, tá? Do seu tabernáculo. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto. Esse óleo ele era feito de uma planta chamada bálsamo, era uma planta medicinal. E nós vamos entender o que Tiago quer dizer quando a palavra diz que os discípulos de Jesus, né, aqueles homens, eles iam e consagravam, derramavam óleo sobre a enfermidade do seu povo e oravam por eles, né, os presbíteros, né, falando melhor. Então você fará um óleo consagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Preste atenção no versículo 26, meus irmãos. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro
com todos os seus utensílios, o altar do incenso com todos os seus utensílios, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos e o consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Então, somente reis, sacerdotes e utensílios da casa do Senhor eles poderiam ser consagrados. Pastor, mas a palavra de Deus diz em Tiago que os presbíteros usavam o óleo para que as pessoas pudessem ser curadas. Irmãos, vamos entender, compreender a intenção desse versículo, né? Dessa leitura que nós vamos fazer nesse momento. Tiago, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele. Preste atenção, façam a oração, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Irmãos, preste atenção num detalhe aqui muito grande. Coisas que nós precisamos abandonar, se desapegar, né? A nossa fé, ela não pode estar ligada a bens, a coisas materiais ou a coisas naturais. A nossa fé tem que estar conectada a situações do reino de Deus, a situações espirituais. Então aqui os presbíteros, eles estão conectados com a medicina, mais a unção do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo que já estavam sobre a vida deles. Preste atenção nesse texto, fala que se estiver alguém doente, traga o doente, que os presbíteros irão orar por ele, né, e irão ungir com óleo a ferida, né, a enfermidade. Esse óleo, esse bálsamo, na verdade, ele era uma planta medicinal. Então, se alguém estivesse enfermo, o camarada pegava, fazia o óleo, tirava o sugo daquela planta, né? E aí ele usava sobre a ferida ali, ele passava sobre a ferida, para que aquela ferida, para que aquela enfermidade, ela fosse cicatrizada, né? Para que ela pudesse cortar toda enfermidade, toda inflamação que tivesse sobre aquele lugar. Por isso os presbíteros, quando vão orar, eles vão orar para que eles vão passar o bálsamo para que eles usam os dois modelos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. Né? A fé natural, porque eles estavam usando um medicamento sobre aquela enfermidade. E a fé sobrenatural é que eles oram. Então, eles usavam o medicamento e oravam ao Senhor Jesus. É a mesma coisa quando alguém está com uma dor de cabeça muito forte e você dá algumas gotas de dipirona para ela, ela está tomando uma dipirona para que a cabeça passe, para que a dor passe, mas ao mesmo tempo você está colocando a mão sobre a sua cabeça, está orando através do poder da palavra, através do poder da sua fé, através do poder da sua oração, e através disso tudo, o Senhor vai fazer a obra dele, vai fazer segundo a sua vontade. Então, só para que a gente possa entender melhor, Deus usou o bálsamo, ele usava o bálsamo de Gileade como uma metáfora para se referir à cura que o povo de Israel havia rejeitado como ensinamento. O bálsamo representou as tentativas humanas a fim de evitar a destruição causada pelo pecado, sanada somente pelo Espírito Santo de Deus. Deus era o bálsamo da salvação para todos aqueles que precisavam. Você consegue compreender isso nessa tarde? Que você quer ver um outro detalhe quando nós falamos que
o próprio Espírito Santo, ele é o óleo da unção em nossas vidas. Eu vou ler um texto aqui agora em Salmos e você vai compreender melhor isso aqui. Salmos 23, 5, que Salmos não tem capítulo nem versículo, Salmos é um livro, né? Então a palavra diz assim, ó. Davi chega para Deus e fala assim: Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários. Unge a minha cabeça com seu óleo, ou seja, envia-me o seu espírito, me fortaleça, Senhor. Amém? Porque o meu cálice transborda. O Senhor está falando ali, Davi está falando ali, que queria o óleo da unção vindo diretamente do trono de Deus, vindo diretamente do Senhor, porque ele estava se preparando, porque ele precisava estar preparado, porque Davi sabia e entendia que a sua luta não era somente contra a carne, não era somente contra o povo. Então nós precisamos parar com esses sofismas, com esses dogmas, né, que aprendemos dentro de alguns lugares. Não estamos aqui para discriminar ninguém, não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, mas estamos aqui para aprender a palavra de Deus, como nós devemos fazer. Né? Você preste atenção numa coisa aqui, eu queria ler para vocês aqui, Êxodo capítulo 30, versículo 32, olha que interessante. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. E a gente unge o corpo de qualquer pessoa. A gente unge o corpo de um animal. A gente pega o óleo e consagra um animal para que as pessoas não ponham olho grande, inveja nele, né? Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. E nunca foi feito para ser aplicado em pessoas, em casas, em apartamentos, em coisas, né? Em carros, em motos. Entendam isso nessa tarde? Então, pessoal, creio eu que eu possa ter ajudado vocês, ter tirado dúvidas, tá? E entendam bem que esse é o verdadeiro sentido do óleo da unção. Deus abençoe a todos. Amém?